Fala galera, tudo bem? Nessa questão, ele diz pra gente que um poliedro convexo é formado exclusivamente por faces que são triangulares, de modo que 5 faces concorrem em cada vértice. E ele pergunta quantas faces tem esse poliedro. Então, o que está rolando aqui, né? É um dos exercícios de geometria espacial em que a gente precisa relacionar vértices, faces e arestas. O que a gente tem em mãos para fazer essa relação? A informação de que o poliedro é convexo, certo? Ou seja, vale a fórmula de Euler, que diz que vértices mais faces é igual a arestas mais 2, e duas informações. Primeiro, que as faces são todas triangulares, e segundo, que tem 5 faces ao redor de cada vértice, o que é equivalente a dizer que tem 5 arestas incidindo em cada vértice, certo? Então vamos por partes. Eu não sei a quantidade de faces, eu vou dizer que essa coisa aí tem x faces. E são todas triangulares, então tem exatamente x triângulos ao redor desse poliedro. Se a gente sabe que tem x triângulos, dá para a gente fazer a contagem de arestas com base nas faces triangulares. Por quê? Porque pensa aqui comigo. Quando eu penso nesses triângulos separados, imagina que eu recorte todas as arestas do poliedro e observe cada um dos triângulos que foram separados, certo? A partir desse recorte que a gente fez. Os lados desses triângulos, né, os segmentos de reta que formam os lados dos triângulos, vão ser as arestas do poliedro montado, concorda? Então, se eu conseguir contar quantos lados os triângulos têm no total, eu consigo relacionar isso com a quantidade de arestas. Se tem x triângulos, eu vou dizer que a quantidade de arestas, certo, vai ser dada por, escreve assim, quantidade de arestas A vai ser dada por o total de lados que esses triângulos têm. Tem x triângulos com 3 lados cada um, dá 3 vezes x segmentos. No entanto, né, são 3x segmentos pensando nesses triângulos separados uns dos outros, quando a gente recortou os triângulos todos. Mas, no poliedro, esses triângulos não estão separados, eles estão emendados um no outro. E para a gente emendar um triângulo no outro, é importante você lembrar que dois lados, dois segmentos de reta, né, um lado de um triângulo e um lado do outro, vão ter que se juntar num segmento só para formar a aresta do poliedro. Então, a contagem que a gente faz do total de lados das faces separadas corresponde ao dobro da quantidade de arestas. Você precisa ajustar isso daqui dividindo essa contagem por 2. Agora, ainda, né, pensando nesses triângulos todos separados, assim como a gente podia ter somado os lados todos para chegar na quantidade de arestas, eu posso pensar a mesma coisa, ou pelo menos uma coisa muito parecida, para fazer a contagem de vértices. Porque se eu estou com os triângulos todos separados na minha frente, você vai concordar comigo que os vértices desses triângulos vão formar os vértices do poliedro, né? Qual é o total de vértices que os triângulos têm? Bom, tem 3 vértices em cada um dos x triângulos. Então, de novo, né? O total de pontinhos que são vértices dos triângulos separados é 3x. Mas, como é que eu sei, né? Na hora de montar essas figuras, quantos pontos distintos, quantos triângulos vão se juntar ao redor de um mesmo vértice? É aqui que entra... Opa! É aqui que entra... Eu joguei minha caneta lá para longe. É aqui que entra a terceira informação que o enunciado te deu. Se 5 faces concorrem em cada vértice, na hora de eu pegar os triângulos que eu tinha separados todos e juntá-los para montar o poliedro, eu preciso juntar ao redor de cada vértice exatamente 5 desses triângulos, de modo que 5 vértices distintos, quando os triângulos estavam separados, vão se juntar num vértice só da figura. Então, enquanto a contagem de arestas, né, quando eu somo os lados todos dos triângulos separados, corresponde ao dobro da quantidade correta de arestas, na contagem de vértices, quando eu somo os vértices todos dos triângulos separados, eu vou chegar no quíntuplo da quantidade correta. Porque enquanto, né, na hora de juntar um triângulo no outro, eu emendo 2 segmentos de reta, né, 2 lados, um de cada triângulo, para formar a aresta emendada, com vértices eu preciso juntar 5 faces para formar uma quina só. Então, isso daqui eu vou ter que dividir por 5.
Isso é de acordo, né, com a informação que o próprio enunciado me deu de que 5 faces concorrem em cada vértice. Essa informação é muito importante, gente, porque esse raciocínio que a gente usou para as arestas funciona para todos os poliedros. Sempre que eu for somar os lados todos das faces separadas, das faces isoladas, eu chego no dobro da quantidade de arestas. Porque sempre, né, quando eu penso no poliedro montado, cada aresta é a divisão de duas faces. Sempre, cada aresta vai ser contada duas vezes, uma para cada uma das faces, né, que são adjacentes a ela. Para os vértices, no entanto, a gente não tem uma regra geral que serve para todos os poliedros. Porque tem poliedros, por exemplo, o tetraedro, né? Se eu montar uma pirâmidezinha de base triangular aqui, aí você vai perceber que ao redor de cada vértice tem 3 faces. Isso significa que se eu somar os vértices dessas faces todas separadas, eu vou chegar no triplo da quantidade correta de vértices. Enquanto que nessa figura, como eu tenho 5 faces ao redor de cada vértice, eu chego no quíntuplo, certo? Então, com a continha das arestas, você pode fazer seguramente com qualquer poliedro, ela sempre vai dar certo, né? A lógica sempre é a mesma. Para os vértices, depende dessa informação extra do enunciado, de a gente saber quantas faces se cruzam em cada vértice, né? Ou quantas arestas incidem em cada vértice. Aí sim dá para a gente fazer essa contagem, certo? Pensando nos vértices separados. Então toma cuidadozinho com isso, né? Porque enquanto essa regra é geral, essa daqui não é. Depende do tipo de poliedro. Beleza? Dito isso, né? Depois desse longo aviso para você não cair na armadilha de tentar usar essa regra para qualquer figura, agora a gente tem, né, tanto o número de faces, quanto o número de vértices, quanto o número de arestas expressos todos em função de x. Então dá para eu substituir esses valores todos na fórmula de Euler para fazer a contagenzinha, né, de quantas são essas faces. Vamos lá? Então o número de vértices é 3x sobre 5. O número de faces é x. O número de arestas é 3x sobre 2. E segundo a fórmula, a gente tem que somar 2 no final. Eu vou começar tirando o mínimo múltiplo comum de todo mundo. O MMC de 5 e 2 é igual a 10. Certo? 10 dividido por 5 é igual a 2, vezes 3x dá 6x. Né? 10x com esse cara que tinha denominador igual a 1. E do lado direito eu tenho 15x mais 20. Como todo mundo da equação tem o exato mesmo denominador, a gente pode descartar. E aí eu tenho que 16x é igual a 15x mais 20, o que é equivalente a dizer que o x é igual a 20. E são 20 faces que este poliedro tem. Perfeito? Espero que você tenha gostado da nossa resolução. Até a próxima.